A vida é feita de momentos bons e ruins. Aproveitem intensamente os bons e estejam unidos para superar os ruins. Assim se constrói um casamento duradouro e feliz. E para esta união, dedicamos uma data especial para todos os casais que já estejam oficializados em cartório e desejam firmar um compromisso diante de Deus para um laço tão forte quanto o cordão de 3 dobras. Casamento comunitário. Não perca esta oportunidade. Entre em contato para mais informações. Uma vida a ser edificada, eu preciso dar prioridade ao reino. Seus maiores problemas, seus maiores inimigos, eles estão dentro de você. A igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. Coloca joelho no chão para ver se não resolve. Não existe missão sem capacitação, não há pregação sem poder, e jamais haverá avivamento sem o Espírito Santo. Jesus não colocou limite no alcance que a oração tem. Sexta-feira, bom dia! Muito bom dia! Sextou! Pois é, gente, é sexta-feira, no clima. Olha o galo tá com jeito, que participou da semana de consagração, porque para todos que participaram dessa semana de consagração, o ânimo é esse, ó. O ânimo é esse, já foi segunda, já foi terça, já foi quarta, já foi quinta e hoje tem mais. Hoje tem missionária Amanda, ela que é da Igreja Assembleia de Deus, hoje junto com a gente ali na Cabana Church. Amanhã tem Bispo Maurício. Meu Deus do céu, quanta coisa linda acontecendo essa semana. Bom dia! Sextou aqui no Experimenta. E muita coisa linda vai acontecer aqui no programa Experimenta. Bom dia, Alex. Bom dia, Bispa. Bom dia, Bispo. Sextou, ele fica bem assim, viu, gente? Bem assim. E nós estamos iniciando, então, o programa. Muita coisa linda vai acontecer aqui. Temos culto, temos todo aí um resumo dessa semana, temos também testemunho, e você fica com a gente até as 8 horas da manhã. Muita coisa boa. O que a gente canta pra sexta? Hoje, o Alex sai do programa, hoje ele canta em Curitiba. Curitiba, isso mesmo. Atenção, Curitiba, estou chegando. Que lindo, hein? Aonde? Lá em Curitiba é um evento que você vai ter. É um evento que vai ter lá. Muito legal. 3 dias de evento, eu estarei lá. Olha aí, paranaense, curitibano. Que legal. Vamos cantar então. Aproveitar que ele tá aqui ainda em Rio Preto para cantar com a gente. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele. Fazer isso aqui hoje. Eu vim fazer isso aqui hoje, com toda certeza, para começar bem a tua sexta-feira. E olha, eu queria chamar aqui a missionária Amanda, que vai pregar hoje. Pois é. Pra galera que tá em casa já conhecer um pouco melhor quem vai pregar hoje na cabana. Você que tá firme nesse propósito, ou presencial ou online. Então vamos conhecer missionária Amanda. Ela que prega hoje na cabana.
Roda para nós. É tudo a graça de Deus, mas Ele é tão lindo na sua maneira de trabalhar, que Ele trabalha de maneira equilibrada. Vamos lá, é simples. Se a graça possibilita ao homem viver o que ele não merece, a misericórdia, cujo significado é livramento de um grande castigo, vai trabalhar de maneira que o prive de viver aquilo que ele merecia. E o que o homem merecia? Por causa do pecado, o inferno, o juízo e a condenação. O próprio Paulo escreveu: todos pecaram e por causa disso todos foram destituídos da glória de Deus. Agora não estou falando da nova, ainda estou falando da antiga. Observamos que na queda de Judá, o profeta, vendo a queda da cidade, ainda teve força para escrever: as muitas, milhares, demasiadas misericórdias do Senhor não eram nem serão, elas são as causas de nós não sermos consumidos, mortos, fulminados, exterminados. Ele diz: novas, 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 novas são a cada manhã. Então eu posso dizer sem medo de errar, ou diferir o texto que eu prego, que hoje bem cedinho, a claridade da luz do dia que não te permitiu dormir mais como queria, foi o ato ansioso de Deus para te despertar mais uma vez e dizer: levanta, porque eu estou te dando, concedendo mais uma oportunidade para começar de novo. Será que você pode mostrar para mim que está no culto? Agarra no ombro desse crente cheio de Deus, dá uma sacudida no ombro dele e diga: sorria, se alegre. Vai, meu filho, acorda, meu filho, diga: sorria. Deus te deu mais um motivo para adorar. A misericórdia se renovou e ele disse: acredita de novo, sonha de novo, trabalha de novo, investe de novo, prega de novo, canta de novo, viva de novo. Deus te deu mais um dia. Será que tem alguém grato por isso? Será que tem alguém grato pelo que ele já fez hoje? Aleluia. Aleluia. Não é o que Herodes pensou. Não é o que Herodes pensou. Ele tirou a vida de Tiago, só que Pedro sobrou na história. E o que a Bíblia diz? Que ele pôs encarcerado dentro de um cárcere, supervisionado por 4 quaternos de soldados. Estamos falando que o apóstolo Pedro, ele foi escoltado por uma guarnição de 16 soldados, que faziam escoltas em um período de 7 dias para tomar conta do mesmo. O que levou Herodes a fazer isso? Eu acredito que muito provavelmente alguém chegando no palácio dele, ele contou a seguinte história: eu acho que o homem que o Senhor prendeu, acho que o homem que prendeu, tu não conhece a história dele. Eu vou te contar de uma maneira bem cônica. Ele foi preso uma vez pelo sinédrio judaico, e de uma maneira que até hoje ninguém dá explicação, ele foi liberto. Foram lá no chefe da guarda, ninguém respondeu. Foram no carcereiro, ele não deu resposta. Os demais soldados não viram nada acontecer. A gente só sabe de uma coisa: a porta se abriu e ele saiu. E aí que teve a segunda vez, meu Senhor. Ele foi preso e até agora ninguém explica. O chefe da guarda não viu, o carcereiro não viu, os demais soldados não viram. E aí, eu só sei de outra coisa: a porta se abriu e pela segunda vez ele saiu, ninguém explica. Aí ele pensou: esse homem é diferente, ele é diferente, ele é diferente. Vamos fazer o seguinte: se lá não deu certo, eu vou mostrar serviço. No meu governo tem que dar. Serão 4 quaternos, totalizando 16, para tomar conta de um único homem. Olha que coisa linda, gente. Eu não estou falando de um traficante de drogas, não estou falando de um pedófilo, de um serial killer, de um homem que era ameaça para a sociedade. Eu estou falando de um cidadão do reino que se tornou ameaça para o inferno por causa do evangelho em que ele pregava. Bota 4 quaternos, 7 dias. No 7º faremos com ele a mesma coisa que fizemos com Tiago. Levante as mãos que eu vou profetizar. Fique feliz, meu filho, porque se está dando errado alguma coisa aqui embaixo, é sinal de que alguém lá em cima está satisfeito com o teu serviço. E qual é a prova que você tem para nos dar, Amanda? O mestre olhou para os discípulos e disse: quando vos injuriarem, hostilizarem,
caluniarem, perseguirem, amaldiçoarem, tenham paz no coração, felicidade na alma, porque antes de fazerem com vocês, eles fizeram comigo primeiro. Está dando certo, está dando certo, está dando certo, está dando certo, está dando certo. Tá ligado? Dezesseis soldados fazendo escolta para um. Vamos fazer com ele a mesma coisa. Pergunto a vocês, o que o levou, o que o motivou, qual foi a decisão, por que ele fez isso? Quando a gente olha a Bíblia e desfolha ela, lendo-a minuciosamente, examinando-a minuciosamente, a gente compreende o motivo pelo qual Herodes fez isso com Pedro. Olhamos para o capítulo 1, vou enfatizá-lo pela segunda vez. Jesus foi assunto aos céus e deixou uma ordenança. Capítulo 2, a igreja, os 120 na verdade, estavam reunidos orando e eles viveram Pentecostes. Pedro pregou, eram 3.000 almas. No capítulo 3, ele estava subindo a porta formosa para orar. No templo, viu um paralítico pedindo esmola. Ele disse: olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. E ele voltou a andar. Capítulo 4, versículo 4, diante do sinédrio judaico, após a sua fuga, ele pregou novamente e viu a igreja passando de 3 a quase 5.000 membros, almas. Capítulo 5, ele desmentiu pelo Espírito Santo Ananias e Safira no momento da oferta. Capítulo de número 5, versículo 15, diz que ele só passava e a sombra curava todos os enfermos. Capítulo 9, versículo 32, diz que ele olhou para Enéas e liberou uma palavra: o Senhor te dê saúde, e ele simplesmente voltou a andar. 9:36, a autenticidade de um discípulo de Cristo. Ele liberou uma palavra e Tabita voltou a viver, levantou da tumba fria. Capítulo de número 10, ele pregou, Cornélio aceitou a Cristo, se batizou, a porta para os gentios estava aberta. Capítulo 11, um avivamento em Antioquia da Síria, e Pedro estava como líder da igreja. Então a gente entende uma coisa, que o problema que Herodes tinha com ele não tinha a ver com o que ele comia, não tinha a ver com o que ele vestia, não tinha a ver com o que ele calçava, mas estava no peso da história, na história que o céu havia falado sobre ele. É por isso que eu digo, falando da roupa, mas não é roupa, do sapato, mas não é o sapato, da bolsa, do cabelo, de tudo, mas não é isso, é o peso da história. Você tem história, 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 você tem uma história. E nessa sexta-feira eu quero falar com você da profundidade do amor de Deus. Sexta-feira, quero falar para você que Deus, Ele te ama. Ama muito. Você acordou aí falando: ai, não me sinto amado, não me sinto amada. Vou te provar o quanto Deus te ama. Porque na verdade Ele já provou. Aqui em Romanos 8:32. Olha que prova de amor. Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Olha a prova do amor de Deus. Ele não poupou o seu único filho. Ele não poupou. Ele entregou por amor a nós. Ele entregou o seu próprio filho por amor a você. Como? Que agora você olha para a situação falando: ai, isso não vai acontecer. Se ele não poupou o próprio filho, como não vai te dar graça? Como não vai te dar aquilo que você deseja? Como é que você vai
olhar para Deus e achar que Ele não te ama. O amor dele é tão grande sobre a tua vida. E esse amor, Ele quer inundar a tua vida. Ele quer encher a tua vida. Sabe, eu quero declarar sobre você agora. O amor de Deus sendo derramado no teu coração. Quanta gente achando que a sua vida acabou. A depressão, ela faz isso, né? Ela como se limitasse o teu olhar em relação ao teu futuro. Porque você não tem mais perspectiva de nada. Você não tem perspectiva de futuro. Só que o amor de Deus nessa manhã está sendo derramado sobre a tua vida. E Ele está falando, eu tenho um futuro para você. E um futuro coberto pelo meu amor, pela minha graça, pela minha misericórdia, pela minha fidelidade. Você não está sozinho. Sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou para a casa de Deus, eu vou procurar uma igreja cristã próxima da tua casa e eu vou viver esse amor. Se entregue a esse amor, viva esse amor de Deus, porque Ele já provou, não precisa mais provar, Ele já provou o seu amor para conosco. Em nome de Jesus, vença os seus limites, vença os seus medos, vença essa carência, recebendo desse amor de Deus derramado sobre a tua vida, MDC. E agora você fica muito bem informado. É o Time News, enquanto nós vamos preparando a nossa sala, porque daqui a pouquinho tem Luvidança aqui na nossa sala, contando aí a sua superação, e você vai com certeza ser muito edificado. Bom dia, bispo, bom dia, bispa, bom dia, pessoal de casa, tudo na bênção? Sextou aqui no nosso Time News, com muita notícia, muita informação para o seu dia começar muito bem informado. E olha só, uma notícia muito boa, a Caixa lança campanha anual de renegociação de dívidas com descontos de até 90%. Do total de clientes que podem aderir à campanha, a Caixa afirma que cerca de 90% podem liquidar as suas dívidas, pagando até R$2.000. A Caixa anunciou essa semana o lançamento da campanha Tudo em Dia Caixa para renegociação de pessoas físicas e jurídicas com bancos com descontos de até 90%. O banco costuma lançar programas de renegociação de dívidas anualmente e no ano passado a campanha foi chamada de Você no Azul e também oferecia descontos de até 90%. Na campanha deste ano, a renegociação de dívidas pode ser feita por canais digitais, nas agências do banco e no caminhão Tudo em Dia Caixa, que está presente em várias cidades aqui do nosso país. Nas unidades lotéricas é possível ter acesso às condições especiais de valores de até R$5.000, informando apenas o número do seu CPF. Então, se você está nessa condição, é só procurar uma das agências da Caixa ou através do site e aplicativo do banco. E olha só, a região de Rio Preto tem queda de 19% em mortes no trânsito em 2023. As estatísticas também apontam queda de 51% nos óbitos em acidentes com automóvel no comparativo dos 5 primeiros meses de 2022 com relação ao ano de 2023. A queda, de acordo com os dados do Infociga São Paulo, gerenciado pelo programa Respeito à Vida e pelo Detran, a região de Rio Preto apresentou uma queda de 19% no número total de mortes no trânsito na comparação entre os 5 primeiros meses de 2023.
Os acidentes com vítimas não fatais caíram em 4% na região ao se comparar o mesmo período de 2022. E para encerrar o nosso Time News de hoje, olha só que notícia bacana, o PIB na região de Rio Preto cresceu no primeiro trimestre desse ano de 2023. É isso mesmo, os dados foram divulgados pela pesquisa PIB trimestral da Fundação SEAD. A Fundação SEAD analisou os valores do PIB paulista no primeiro trimestre de 2023 em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo, e a região de Rio Preto, composta por 96 municípios, avançou 1,9 no comparação com o mesmo período do ano anterior. Em valores correntes, foram 18,3 milhões somente no primeiro trimestre desse ano. No primeiro trimestre de 2023, comparado ao trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal, a região de Rio Preto avançou 0,4% também. Então isso demonstra principalmente um aquecimento da nossa economia aqui na região administrativa de São José do Rio Preto e com melhor poder de compra pela população riopretense. É isso aí, pessoal, nosso Time News vai ficando por aqui. Que você tenha um ótimo final de semana, fique com Deus e até a próxima. É isso, é sexta-feira e como você já sabe, sexta-feira é aquele dia que a gente recebe aqui na nossa sala convidados, não é? É, e hoje, né, com muita alegria, a gente recebe aqui a Lu. Bom dia, Lu! Luvidança! Bom dia! E aí, Lu, tudo na bênção? Tudo na bênção, graças a Deus. Ô, Lu, esse nome é forte, Luvidança. Como é que nasceu esse nome, assim? Fala pra nós. É Lu de Luciana, tá. E o Vidança de vida e dança em adoração. Foi uma ideia tua, tipo assim, Foi. Vida e dança. Em e adoração. Você no YouTube hoje, você tem até placa do YouTube, né? Tenho mais de 100 mil Mais pessoas. de 100 mil no seguidores YouTube. no YouTube lá, inscritos no teu inscritos canal. no canal. Você movimenta bem o canal, Lu? Como é que você faz? Não, por enquanto ele tá meio paradinho, mas os vídeos que já estão lá têm sustentado muita gente, têm alimentado Como é que muitos você deixa um canal? Eu ministérios. sei que tua vida é muito corrida, é uma loucura, mas pelo amor de Deus, é um crime você deixar um canal de 100 mil inscritos paradinho, você tem que movimentar esse canal. Tem, mas Deus vai dar o tempo de novo. Em nome de Jesus. Deus vai dar o tempo de novo. Pega material pronto, vocês têm cada coisa linda ali e manda tudo pra lá, porque 100 mil inscritos, olha a moral, gente, só tô contando isso pra vocês verem a moral de quem tá aqui no nosso sofá hoje, entendeu? É lindo, você tem ido ao Brasil inteiro através desse ministério. É, e esse ano a gente vai pra fora também. É mesmo? Estados Unidos. Uau! Ministrar Uau. congresso lá. Verdade? Em Boston e New Jersey. Meu Deus do céu! Quando você vai? Em outubro. Outubro? Começo de outubro. Boston e New Jersey? É, Luvidança chegando lá. Isso mesmo. Que graça de Deus, Que hein? coisa linda. Deus é bom demais, né? E assim, né, hoje ela vem contar aquilo que aconteceu na vida dela. Eu acho que essa semana nós ministramos quando Deus chama Ezequiel, ele fala assim para Ezequiel, fica de pé. Então assim, hoje, o testemunho de hoje, claro, né, a gente crê, o Robson já é um milagre, mas assim, a sua superação, o estar de pé hoje, a gente quer realizando tudo isso, né? A gente quer contar pra você todos os detalhes de como é ser um milagre, de como é estar de pé diante de tudo isso. É a pessoa mais improvável, é a pessoa que poderia falar, não, eu tô entregue à minha dor, mas você, a sua vida, ela é um testemunho vivo, né, do poder de Deus, estar de pé. Estar de pé é um grande testemunho. Então a gente queria saber detalhes. E eu sei que muita gente que está em casa, que está aí se entregando à sua dor, ao problema que você está passando hoje, vai ser edificado. Quantos anos de casado, Lu? Vou fazer 25 anos esse ano. 25 anos. Bodas de prata. Bodas de prata. Acho que tem foto do casamento da Lu aí. Aí. Você que tá em casa já para conhecer a história inteira. Ó, há 25 anos atrás, ela pintava o cabelo de moreno nessa época, né, Lu? Eu ainda não tinha meus branquinhos. Ela pintava o cabelo de moreno nessa época.
há 25 anos atrás está aí a Lu e o Robson. E daí pra cá, Lu, são 25 anos de tantas histórias, frutos benditos e tal. Eu queria que ficasse com você agora. Vamos começar com aquilo que poderia ser o teu fim, né? De repente você tem teu marido, vocês aí super juntos e ativos e realizando. E ele é diagnosticado com uma doença rara. Rara. Explica sobre essa doença pra gente. Se chama esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurológica dos neurônios motores. Raro é raro quanto? Você sabe quanto? A porcentagem eu não sei. Mas é tipo assim, mas é bem raro. É difícil. Não tem cura, não tem motivo, ainda está tudo em estudo, né? Então, não tem como saber o porquê que ele foi acometido dessa doença. Eles têm, assim, falam que pode ser genético. A probabilidade é ser genético, né? Mas não tem ninguém da família dele que teve um dia. Então, foi muito assim, do nada. Ele começou a mancar da perna esquerda, começou a tropeçar no pé esquerdo. E aí, tava bem, baterista, 30 anos na igreja tocando bateria. E aí ele começou a sentir uma fraqueza no pé e ele não conseguia mais apertar o chimbal da bateria e ele começou a estranhar. Aí começou a tropeçar, caiu no trabalho por conta disso e falou, não, preciso ir no médico, alguma coisa está errada. Ele foi, passou pelo clínico, encaminhou para o neuro, chegou no neuro, pediu uma bateria de exames e deu esse diagnóstico de ela, né? E na época ele sentou comigo e até falou isso pra mim, porque ele já sabia um pouco da doença, eu não sabia. Ele é muito inteligente, então ele estuda sobre tudo, ele lê sobre tudo, ele sabia um pouco. E ele sentou comigo e falou assim, ó, você não precisa passar por isso comigo. Tô te liberando. Isso foi há quantos anos? 5 anos atrás. 5 anos. Tô te liberando, porque a partir de agora a progressão da doença é essa. Aí ele foi falando. Bem consciente. Mas chorando. Ele começou a falar pra mim, chorando na minha frente. E eu segurando pra não chorar junto. Eu vou parar de andar, eu vou ir pra uma cadeira de rodas, depois eu vou pra cama. Eu não vou conseguir mais comer sozinho, você vai ter que me alimentar, você vai ter que me limpar. E eu não vou mais respirar sozinho, vou precisar de uma máquina pra respirar no final. Você não precisa passar por isso comigo. E você imagina pra ele falar isso? Meu Deus do céu. Sentindo ali, né? E aí ali eu comecei assim, a querer chorar e o Espírito Santo de Deus falou assim, seja forte agora nesse momento, seja forte. E ele me trouxe o dia do casamento. E eu olhei pra ele, peguei na mão dele, olhei pra ele, segurando o choro, eu falei, lembra do dia do nosso casamento? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E isso vai acontecer. Meu Deus, e a gente vai viver um dia de cada vez. Não vamos pensar lá na frente, no dia do aparelho para respirar. Vamos pensar hoje, que você vai usar a muletinha. E basta cada dia o seu mal. Ô Lu, e aí do dia que ele teve essa conversa com você, não tô sentindo muito bem o pé, tal, caí. Como é que foi essa progressão, assim? Como é que começou a acontecer daí em diante, desse dia em diante? Desse dia em diante, aí ele usou uma bengalinha, depois foi para muleta, depois cadeira de rodas. Rápido, isso rápido? Foi rápido. Foi rápido. Ele teve uma certa resistência para a cadeira de rodas, porque músico, baterista, muito ativo, né? Ele não aceitava muito ter que ir para a cadeira de rodas, até que não teve como. Aí foi atrofiando. Foi, ele não conseguia mais, né? Andar. E logo depois foi para a cama, né? Aí parou de sair de casa. Eu levava ele para os cultos na cadeira de rodas e tudo. Ele ganhou uma cadeira motorizada. Ia com a cadeira motorizada para o culto, mexia nas luzes da igreja, mesmo na cadeira de rodas, ele não tocava mais bateria, mas ficava na iluminação, na mesa de iluminação. Tô ativo. Sempre, sempre, sempre. Até que chegou um dia que não dava mais para sair de casa. Ele cansava só de tirar da cama e pôr no carro, ele já cansava, fadigava. Porque a doença dá isso, né? São várias coisas que acontecem, assim. Ele cansa muito rápido, aí vai perdendo também a sustentação de pescoço, vai atrofiando tudo. Hoje ele está totalmente, né, imobilizado, ele só mexe os olhos e se comunica com a gente por um computador que o senhor conheceu lá em casa, né? Que é impressionante. Que ele digita com os olhos através de um mouse ocular e ele vai digitando ali no computador e o computador fala por ele.
Meu Deus. E assim a gente consegue se comunicar, saber se ele está sentindo dor, o que ele precisa. A gente conversa normal. Ô Lu, e como que é isso para você? Porque a bispa falou, né, que você vinha aqui hoje para contar uma história de superação. O Robson tá lá, possivelmente até assistindo a gente, ele acompanha os cultos online, ele tem um amor por esse cara que é muito forte, assim, né, ver tudo que ele vive. Mas como que é para você, Lu, de repente, como esposa, 5 anos passando por isso, da onde você tira força? Eu sei que é do Senhor, mas eu tô perguntando assim, para quem tá em casa assistindo, às vezes a pessoa tá paralisada por tão menos. Sim. Às vezes ela tá, tipo assim, eu não tenho como, porque às vezes falta um dinheiro. Tipo assim, o que é dinheiro? Acho que qualquer luta vira nada pra você, né? Quando você vê... Com saúde a gente consegue dinheiro, Não tem dinheiro no mundo que resolva isso e tal. Como é que você fica de pé? Esse dia eu vendo você dançar lá, eu falei, meu Deus, me dá essa força. De onde que tira essa força? Como que você explica isso, Lu? Foi a partir daquele dia que ele me contou que eu cheguei em casa desesperada, e eu cheguei em casa assim, muito angustiada, e eu falei... Você já dançava? Já eu tenho o Ministério de Dança há mais de 20 anos. Tá. E aí eu cheguei em casa e falei, eu preciso ler o livro de Jó, eu preciso ler o livro de Jó. E a primeira coisa que eu fiz em casa foi ler o livro de Jó, eu preciso aprender com Jó, passar, por isso que eu vou ter que passar. E ali eu tive a consciência da seguinte forma: ou agora eu vivo tudo que eu aprendi na Bíblia, uau, ou eu não vivo. Se eu brincava de ser crente, agora parou a brincadeira. Meu Deus. Eu falei isso pra mim. Ou eu acredito ou não acredito. Então eu vou escolher acreditar. Que Ele está no controle, que tudo é permissão, que tudo é propósito, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e Ele vai me dar tudo que eu preciso. E eu vou depender dEle. E eu vou confiar nele. E eu vou confiar e vou acreditar em todos os milagres bíblicos e tudo, né? Porque até então eu estava na igreja, mas era algo muito... Comparado a hoje, eu vejo que era muito raso. Muito superficial. Superficial. Você vai no culto e tal, e ora, e lê a Bíblia, tá tudo bem. E chega uma hora e você fala assim, poxa, agora parou a brincadeira. E a partir daquele momento eu me aprofundei mais ainda no relacionamento com Deus e tudo. E eu falo que hoje eu sou outra pessoa depois do diagnóstico. Meu Deus. Com Deus eu sou outra pessoa. Então, eu vejo que tudo tem um propósito. Às vezes a gente acha que é pro mal, né? O Robson também é outra pessoa, espiritualmente falando. Não se compara. Isso? Total, não se compara. Eu vejo que a gente vivia uma vida rasa com Deus. Nós dois. Rasa, apesar de ter ministério, de estar na igreja há tanto tempo, né? Foi a partir desse diagnóstico que nos aproximou. Eu falo que uma notícia dessa, ou ela te aproxima demais ou ela te afasta. Sim. São 2 caminhos que a pessoa toma, né? Tem gente que nega a fé, tem gente que fala assim, ai, eu servi tanto a Deus e na igreja tanto, né? Por que ele permitiu isso acontecer? Sim. E aí, não, Deus não existe, senão ele não deixaria isso acontecer comigo. Sim. Tem tantas coisas, né, que as pessoas falam. E a gente tem 2 caminhos. Eu escolhi o caminho de me achegar mais a Ele. Amém. Ô Lu, você que convive com o Robson, tá dizendo isso, né? Olha, ele é outra pessoa também. Você acha que ele tem essa consciência? Tem. Ele sente isso ou não? Tem. Então, ele mesmo já falou. Ele não é um cara revoltado com a doença? Não. Ele faz de tudo pra... A gente conversa muito sobre isso, desde o começo, né? Ele também tem... Não é opções, que ele não tem opção, mas tem 2 caminhos a seguir. Ou milagre, ou Deus o levar, né? Tem 2 caminhos. E a gente sempre foi muito consciente nisso. E eu falava muito com ele, e aí? Você está preparado? Se Deus for te levar, você está preparado? Você precisa se preparar. Você tem o privilégio desse tempo para preparação, porque tem gente que não tem. Olha só. Tem gente que acontece um acidente, puf, e aí? Acabou.
você está tendo esse tempo de se preparar, de ter essa consciência que você precisa consertar algumas coisas, né, curar algumas coisas. E a gente viu muito isso nesses 5 anos. Esse conserto. Esse conserto. Quer dizer, embora quem olha de fora, ele tá ali imobilizado, tá numa cama, mas por dentro ele tem muita coisa acontecendo. Então. Tem muita coisa transformando, muita. melhorando. Demais. Que lindo isso. Demais. Ele é outro pai, ele é outro marido. Ele é outro servo, outro filho de Deus. Totalmente. Então, às vezes, eu já cheguei a pensar, não sei se eu estou pensando errado, mas às vezes Deus permitiu isso na vida dele para que realmente ele seja salvo. Sim. Sabe? Porque não é porque você é baterista da igreja que você está salvo. Acha, pelo amor de Deus. Não é porque você está lá, tem um cargo, tem alguma coisa que você está salvo. Né? Então, muitas vezes, a gente pode até pensar nisso. Deus ama tanto, né, que não quer perder e permite uma situação dessa para a pessoa se achegar. Olha o entendimento, né? Meu Deus, isso muda tudo, gente. É muito forte ouvir. Agora, recentemente, você passou por uma outra batalha que, de repente, nessa situação, vocês foram parar na UTI. Fomos. E aí, Lu? Ele precisava fazer a cirurgia de traqueostomia, né, porque ele já estava com insuficiência respiratória, que é uma das fases da doença. Lembra que ele falou lá no começo, eu vou precisar de um aparelho para respirar? Chegou o tempo. E ele não estava mais conseguindo respirar sozinho, porque a doença é neuromuscular. Então, ela vai... os neurônios motores morrem e não transmitem mais estímulos musculares para o corpo. E começa pelas extremidades, depois vai para o interior, né, do corpo, para dentro, que são os órgãos vitais, que são músculos. E o pulmão é um músculo. Então, o pulmão ele vai perdendo a força, ele vai diminuindo de tamanho, ele vai respirando menos, né, com a respiração mais curta, e aí vai dando essa insuficiência. E a maioria dos pacientes com essa doença morrem disso. Então, aí precisa fazer a cirurgia de traqueostomia e colocar uma ventilação mecânica para conseguir respirar. E chegou a hora de ir para o hospital, aí chegamos lá e os médicos preferiram colocar ele na UTI para fazer, porque não é uma cirurgia tão invasiva assim, é simples. E não, a gente vai internar você na UTI para fazer essa cirurgia na UTI, porque lá tem todo o equipamento necessário. E assim foi. Dia 31 de março, né, ele entrou na UTI para fazer, foi um sucesso, foi tudo bem, os médicos falaram, foi muito bom, ele vai recuperar rápido e tal, a gente ficou muito feliz, mas logo depois ele teve uma complicação que ele não conseguia sair do respirador da UTI para o portátil que tinha que levar para casa. Hoje ele está lá em casa com um respirador portátil menor, o da UTI era bem grandão e forte, e ele não conseguia fazer a transição. Então, aí foi passando os dias para tentar fazer essa transição. E ele na UTI? E ele na UTI. E lá é um lugar muito perigoso para infecção. Sim. E acabou que ele pegou uma infecção muito forte. Muito forte. E, enfim, ele chegou numa situação onde ele começou a ficar fraco. Ele passou 2 dias assim, quase sem acordar, sabe? E a médica-chefe veio falar com a gente lá da UTI. Falou assim, olha, ele tá com uma infecção, tá... Ela tentava não falar, mas a gente sabia, né? A gente entende um pouco. E vocês precisam se preparar. Nesse momento, Deus te dá uma estratégia. Que eu até comentei na igreja, eu preguei sobre isso. Foi. Porque você fala, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu sei adorar a Deus dançando. Aí você vai dançar na UTI? Foi. Como é que foi? Foram 12 dias de UTI, né? E quando ela falou isso, ele chorou muito. Se preparem, né? Falou pra ele e pra mim. E aí eu olhei pra ele chorando lá na UTI. Meu Deus. E eu falei assim, olha, faz como Paulo. Falei pra ele, lembra de Paulo? Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. E ele fazia assim. E aí, com 12 dias de UTI, todo mundo conhecendo a gente, a nossa fé, a nossa postura, o nosso jeito de lidar com tudo isso, né? Quando ele ia receber alta, a enfermeira-chefe, que era uma das enfermeiras mais sérias lá, né, do setor, ela chegou em mim e falou assim, nossa, bem que você podia fazer uma daquelas danças suas aqui na UTI, né? Meu Antes Deus. do Robson sair. Por que ele estava saindo de alta?
Porque no domingo de Páscoa, o Senhor fez uma oração em cima do altar da igreja. Para todo mundo que estava... A senhora estava hospitalizada, lembra? Não lembro. E aí o Senhor fez uma oração sobre as enfermidades, sobre todo mundo que estava hospitalizado e tal. E naquele dia eu coloquei o celular no ouvido dele. Falei assim, olha, o bispo está orando. Meu Deus. E escuta, ouve. E ali junto com ele eu estava em espírito de oração e ele ouvindo a sua oração sobre as pessoas hospitalizadas, né? E passou no outro dia e ele estava desenganado. Na segunda-feira, ele acordou. Meu Deus. Acordou animado, acordou sorrindo. Gente. Na parte da tarde, já conseguiram fazer a transição do aparelho grande para o pequeno, para o respirador pequeno que ia para casa. E na terça-feira, ele ia ter alta da UTI. Meu Deus. E foi na terça-feira que eu dancei a convite Eu acho que tem imagens aí dela dançando. Acho que tem imagens aí, Rayana, dela dançando. Olha isso, gente. Você que está em casa agora, acho que isso aí, só quem já entrou numa UTI sabe o que significa uma coisa dessa. Sim, olha isso. Literalmente num lugar de morte, né? Trazendo vida. Levando vida. O rio de vida de Deus era a música. Rio de vida? Rio de vida. Rio de vida. Quem canta? É Sinto Fluir? Qual Sinto, que é? Não, acho que é o mesmo do Sinto Fluir. Sinto Fluir, seu rio de vida, que é essa? Essa mesmo. Canta um pedacinho pra gente, Alex. Você sabe cantar ela ou não? Rio de vida. Você imagina essa cena que você tá vendo aí na tua casa, num quarto de UTI, a pessoa desenganada, você vai lá e fala, não, quer saber? Eu vou adorar a Deus. Eu vou dançar aqui. Como é que é? E levar esse rio de vida, né? Rio de vida onde impera a morte. Sinto fluir teu rio de vida. Olha aí, tem imagens dela dançando? Deixa as imagens dela dançando aí. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sabe o que eu observei aí no vídeo, Lu? As enfermeiras, os enfermeiros ali, médicos. Essa galera merece um prêmio, né? De estar trabalhando ali, convivendo com aquela dor. Toda vez que eu vou fazer uma visita na UTI, eu saio dando parabéns para eles. Eu saio falando, não, isso é um dom. Uma senhorinha muito querida, né, que cuidava muito bem da gente lá. Mesmo que ela não estava no nosso quarto de UTI, estava em outro, ela ia lá dar bom dia, dar tchau pra gente. É um dom, né? E aí, na hora que eu terminei de fazer a dança profética, ela foi lá me abraçar. Ela falou, obrigado por você ter trazido Deus aqui dentro. Olha isso. Obrigado por você ter trazido vida aqui dentro. Que eles também precisam Eles sentir precisam. isso. É uma carga muito Sim, grande, muito, né? muito. E a enfermeira-chefe que me convidou, aquela mais durona, assim, ela foi me abraçar. E ela falou assim pra mim, muito obrigado, porque você fez reviver em mim algo que estava morto. Meu Deus do céu! Olha os propósitos de Deus aí, né? São muito E eu orava loucos. pra Deus, falava, Senhor, por que tantos dias de UTI? O Senhor pode tirar ele daqui amanhã, agora? Por que esse sofrimento nessa UTI? E Deus falando, eu E vou aí te depois usar eu entendi. É demais. Não era Glória sobre a Deus. ele. Meu Deus. As pessoas que iam ser tocadas através dessa situação. Tem propósito, né? Tem propósito. Você sabe, falando em propósito, a gente vai terminar já essa conversa, daqui a pouco o programa indo pro final. Falando de propósito, de semana de consagração, o Robson está acompanhando a semana online, tá acompanhando a semana de consagração. A gente já mostrou aqui quem vai ser o pregador de hoje à noite. Hoje à noite tem uma missionária que vai quebrar tudo ali. Missionária Amanda, a gente já mostrou aqui no programa de hoje. E amanhã, que é o nosso encerramento no sábado, tem o Bispo Maurício. A gente vai passar um pouquinho de um culto com o Bispo Maurício para você conhecê-lo
E já que a gente volta com a Lu, com essa história de superação, tô vendo que você tá de calça, eu queria pedir pra você dançar no final do programa. Eu não sei não como é que a gente vai fazer isso, tá vendo, né, Lu? Tá vendo, eu não sei se eu vou aguentar não pedir. Confere aí o Bispo Maurício e a gente já volta. Jesus está dizendo aqui que a mediação dele, a intercessão dele na oração é eficaz. Escute, não existe oração forte e nem pessoas poderosas na oração. Nós oramos baseados na nossa fé e no mérito dele. Está entendendo ou não? Ah, vou fazer uma oração forte. Não existe gente que ora forte ou gente que ora fraco. Existe gente que ora no nome certo, e é o nome dele e o nome de Jesus. As orações, elas não são atendidas com base nos nossos méritos, naquilo que nós fazemos, no mérito de quem ora, mas é no mérito daquele que media a oração, daquele que intercede por nós. É em meu nome. Diga, é no nome de Jesus. Você pode levantar as suas duas mãos de novo e dizer: é no nome de Jesus que eu estou aqui. É no nome de Jesus que eu estou aqui nesta noite. É no nome de Jesus que eu vou fazer a oração hoje. É no nome de Jesus que vai acontecer o milagre. É no nome de Jesus. Aleluia. Porque no nome de Jesus nós chegamos fracos na presença dele, mas no nome dele nós nos tornamos fortes. No nome de Jesus, a oração, quando nós começamos, pode parecer impossível, mas de repente, por causa do nome dele, aquilo que é impossível começa a ser possível. É poderoso o mediador que está entre nós e Deus. O nome dele é Jesus, Yeshua HaMashiach, e no nome dele não há nada que possa acontecer contrário. Ele é poderoso. Terceira coisa importante desse texto, a promessa. Diga assim, a promessa. Diga, a promessa é certa, porque a oração é no nome dele. Olha só a promessa: isso farei. Eu vou repetir. Olha só a promessa: isso farei. Olha só a promessa, vou repetir. Isso farei. Feche os teus olhos. Eu queria que você entendesse isso. Ele está dizendo para você hoje que no nome dele, isso ele fará. Tem famílias sendo atingidas hoje pelo poder de Deus, e ele está dizendo: isso eu farei. Ele está abrindo uma porta para alguém aqui nessa noite. E talvez você está dizendo: meu Deus, essa porta é impossível. Mas ele está dizendo: isso eu farei. Ele está tocando no teu corpo, e ele está dizendo para você: isso eu farei. Ele está tocando na tua casa, no teu casamento. Ah, pastor, mas está tudo perdido lá. Ele está dizendo: fique em paz, isso eu farei. Ah, mas o meu filho está tão longe de Deus. Deus está dizendo ao teu coração: fique em paz. Ele vai trazer para perto dele, vai trazer aos pés dele, vai trazer para o altar dele. E ele está dizendo para você nesta noite: isso eu farei. Isso eu farei. Se depare com as coisas mais impossíveis da tua vida, as coisas que hoje você diz: meu Deus, como que eu vou conseguir fazer, como que eu vou conseguir realizar? Ele está dizendo ao teu coração: fique em paz, isso eu farei. Tem alguém aqui ouvindo o que Deus está dizendo ao seu coração? Aquele que nos ensina a orar, aquele que promete ouvir a nossa oração, ele também garante que nos atenderá. Ele está dizendo: isso eu farei. Orar é unir a nossa fraqueza humana com a onipotência e com o poder dele, porque eu não posso, mas isso ele diz: eu farei. Tem coisas na vida de alguém aqui hoje,
que você pode entender, meu Deus, como que eu vou sair desta? Ele está dizendo para você: eu sou soberano, eu estou fazendo todas as coisas, eu farei, eu te escolhi, eu farei, eu vou agir, isso eu farei. Levante as mãos aos céus e diga: Ele fará. Oh, aleluia. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga assim: fique em paz, Ele fará, Ele fará. Haverá testemunho aqui, porque Ele vai fazer. E no quarto lugar, vamos ficar de pé, por favor. O texto vai dizer aqui sobre o maior propósito da oração. Sabe, irmãos, quem ora, ora buscando um resultado. As pessoas que colocaram seus pedidos aqui, qual é o desejo do coração delas? Os mais variados. Todo mundo precisa de uma resposta aqui hoje. Agora, a resposta que nós vamos receber, ela tem uma função. O milagre que vai acontecer na tua vida, alguém pode dizer amém ou não? Amém. O milagre que vai acontecer na tua casa, o milagre que vai acontecer na tua família, o milagre que vai acontecer no teu corpo, o milagre que vai acontecer na tua empresa, o milagre que vai acontecer hoje tem uma função. Pergunte qual? Está no texto. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que vai acontecer na tua vida vai ser tão estrondoso, tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso, tão magnífico, que não vai trazer apenas uma situação onde você vai resolver o seu problema, não, mas o Pai vai ser glorificado na tua vida. Levante as tuas duas mãos para os céus. Quando o Senhor atende às nossas orações, quando o Senhor atende às nossas súplicas, o Pai é glorificado no Filho, é o texto que está dizendo. O Pai é exaltado no Filho. A oração, ela vai exaltar o Pai no Filho, e a bênção vai ser nossa, o milagre vai ser nosso, o milagre vai ser agora, o milagre vai ser na nossa casa, o milagre é já, o milagre é hoje. O que Deus está fazendo hoje é poderoso, e Ele está dizendo: fique em paz, eu serei glorificado nisso. Feche os teus olhos, e levante as tuas mãos bem alto. A oração não visa exaltar o homem, mas a oração é para exaltar o nome do Senhor Jesus. E tudo que vem de Cristo, tudo que é por meio de Cristo, tudo que é para Cristo é bênção de Deus na nossa vida. E na mesma medida, nas nossas necessidades, Deus vai nos suprir. E eu tenho uma palavra profética nesta noite para nós continuarmos orando. Se prepare, porque o Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia. Levante as mãos e ore. Fala: glorifica o teu nome na minha vida, Senhor. Na mesma proporção que você apresenta a Ele a tua vida, os seus anseios, a sua alma, você vai encontrar resposta hoje. A bênção que vem no céu vai te alcançar hoje. Teu rio de vida aqui. Sinto teu rio de vida aqui. Recebendo a lua aqui, a gente sente fluir esse rio quando você está perto, Lu. Amém. É verdade, a gente sente fluir esse rio. É sobre isso que você está falando. É sobre isso, gente. É nisso que nós acreditamos, né? Em Deus te renovando, te dando forças a cada manhã, ver Deus te sustentando. O maior milagre é esse. O milagre é você. Não é assim que você
pegou. Milagre sou eu? Milagre sou eu de entender que eu preciso me levantar. Sabe que tem muita gente em casa que talvez começou a assistir você aqui falando, então, final da história vai ser que ele tá bem hoje, que ele viveu o milagre. Essa é a nossa expectativa humana, né? É. Mas, na verdade, para quem tá em casa, infelizmente ainda não foi isso que aconteceu. O Robson não tá curado da ELA, que é o nome da doença, é algo que a gente crê, espera, sonha, né, na verdade. Mas o que crê é um sonho, né? Ver ele curado, óbvio, sem dúvida nenhuma. Sabemos que Deus pode, se Deus quiser, uma palavra de Deus e muda tudo. Mas o que a gente queria que você ouvisse hoje como milagre era isso aqui. Era essa coisa da superação, do estar de pé, de estar levando... Hoje você dança na cabana, você dança no Brasil inteiro. Agora em outubro, indo pra Boston, pra onde é a outra cidade? New Jersey, do ladinho de Nova York. Vai dançar lá no Central Park também. Pelo amor de Deus, grava um vídeo lá pro canal do YouTube. É verdade, você tá em New Jersey, você vai gravar um vídeo lá no Central Park para esse canal do YouTube. A gente tem o maior orgulho de você. Amém. Lu, semana de consagração. Hoje, penúltimo dia, amanhã encerramento. Para quem tá em casa agora e tá sem força para levantar, mas tá te vendo hoje falando, pelo amor de Deus, eu tenho que levantar. O que você falaria para essas pessoas aí? Levanta, que o único que pode te ajudar é Deus. A gente, por si só, a gente não consegue. A gente não tem força. Humanamente falando, tem coisas que sem Deus não tem como você viver. Não tem como. Isso mesmo que você vive é uma, né? É uma. É uma das... É uma. E aí as pessoas perguntam pra mim, mas como você consegue? Né? A gente sempre fala, a minha força está em Deus, a minha paz está em Deus, a minha alegria está em Deus, ela é a minha força, né? E como você consegue continuar servindo, trabalhando para Deus e com tudo isso que você passa? Eu sempre falo, meu amor a Deus é maior do que a minha dor. Amém. Amém. O meu amor a Deus e por que Ele é, não pelo que Ele me dá, é muito maior. Amém. Uau. Por isso eu sirvo. Amém. Pelo que Ele é, não pelo que Ele me faz. Uau. É isso. Então, qual que é o teu amor, né? Será que está sendo maior que essa dor? Então, hoje, toma uma atitude. Hoje, mais um dia de consagração. Você pode ir, você que está acompanhando aí, assistindo. E hoje consagra novembro. Foi tocado por esse testemunho. Você pode ir hoje, às 20 horas, estar ali. É sexta-feira, gente. Vai ficar em casa, pelo amor de Deus. Vamos hoje consagrar e mais um dia receber a palavra de Deus. Lu, quero agradecer a tua presença. Né? E eu sei que muita gente já se levantou, porque você é um exemplo para isso, já se levantou e já aí, né, tomou posição, sabendo que, né, esse amor por Jesus, nós o adoramos por aquilo que Ele é, e isso é maravilhoso, e eu amo te ver dançando. Amém. Você é uma inspiração para nós. Amém. Verdade. Vamos ter atitude de pessoas mais que vencedoras, porque isso. Cristo já nos fez assim, né? Amém. A gente não pode ficar lá lamentando, murmurando, ficar dando... Eu falei assim, eu nunca vou ser vítima. Jesus não me fez vítima, Ele me fez vencedora. Amém. E é assim que eu vivo. Meu Deus. Uau, Pronto. demais! Vai falar o quê? O que nós vamos acrescentar? Que o Senhor te dê força através desse testemunho de vida e o Senhor te faça viver superação também, tá bom? Geralmente a gente dá tchau aqui na sexta-feira, falando até domingo, 10 da manhã, 18 horas. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra ao vivo aqui. Mas hoje o tchau tá diferente. Porque a gente pode dizer até mais tarde, até amanhã, até domingo. Delícia! Olha, até toda hora. Porque a gente tá junto nessa semana de consagração. Hoje às 20 horas, amanhã 20 horas e domingão às 10 da manhã e às 18 horas. A gente espera você, tá bom? Um beijo. Beijo. Obrigado pela companhia dessa semana inteira. Maravilhoso estar com você. Tchau.